Bora, galera! Nosso programa tá crescendo, cada dia mais a gente tá aprendendo mais, né? E tudo isso depois a gente vai juntar nos projetos muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre estrutura de dados, tá? Então eu vou pegar aqui dentro e a gente vai criar uma nova pasta aqui, ó. Nova pasta, aula 08 e nós vamos colocar aqui, coloca assim, ó, tupla lista. Nós vamos falar sobre tupla e lista. São estruturas que guardam dados dentro dela. A gente vai falar sobre isso já, tá? Então, bora lá, abrir o idle, file, novo arquivo, new file, vem em file de novo, salvar como, dentro da área de trabalho, projetos Python, dentro de tuplas e listas, e a gente vai colocar aqui, ó, tuplas underline listas. Vamos falar sobre isso aí, é um assunto bastante legal. Eu gosto bastante dessa estrutura. Bom, vamos lá, vamos colocar o título aqui, né? Tuplas e listas. Bom, imagina a seguinte situação. A gente tem uma variável aqui chamada número, tá? E a gente guardou um número dentro dela. E aí a gente vai printar aqui o que tem dentro do número. Ok? Já vimos isso várias vezes. Guardamos o número 10, ele vai printar esse número aqui, número 10. Muito bem. Se a gente quiser guardar um outro número, o número 2, por exemplo, eu poderia guardar dentro de uma outra variável aqui. E aí eu printaria o número e o número 2, é claro, né? Run. Muito bem. Printaria aqui o número 1 e o número 2. Ver se está gravando aqui. Muito bem. Bom, mas não seria interessante se a gente conseguisse guardar vários números dentro de uma variável só? Ou vários nomes dentro de uma variável só? Porque imagina que eu queira guardar 100 números aqui, eu precisaria abrir 100 espaços na memória, separado assim, né? Teria que fazer variável 1, variável 2, variável 3 e assim por diante, né? Não seria legal se a gente pudesse guardar várias coisas dentro de uma variável só? Para isso, a gente tem essa estrutura que guarda dados, ok? São conhecidos como tuplas e listas. Isso aqui também são funções. Então eu posso chamar as tuplas dessa seguinte maneira: tuple, ok? São as tuplas. E nós temos também uma função de lista, que é o list, ok? Ele transforma em lista. Muito bem, vou deixar aqui documentado. Tuplas e listas. Vamos começar com as tuplas, tá? Então vamos tirar esse sprint aqui, deixar só o número. Então dentro da tupla, olha só que legal. Eu posso definir aqui uma tupla, abrindo e fechando parênteses dessa maneira aqui. E essa aqui é uma tupla vazia, tá? Então vou colocar aqui, ó, eu vou printar o tipo, qual que é o type dessa variável número, tá? Então vamos ver o que esse número guardou. Qual que é o tipo dele agora? Eu estou falando que o número está recebendo aqui os parênteses vazios. Vamos ver qual que é o tipo de número. Ó, ele falou que aquele tipo é da classe tupla, tá vendo? Tuple. Então é uma tupla que ele está guardando. E aqui dentro dessa tupla a gente pode colocar valores. Então eu vou colocar aqui 10, 20, 30, 40 e 50. Olha só que legal. Então dentro dessa tupla, apenas em uma variável, eu consigo guardar vários valores. Esse número é uma tupla, né? Ele é do tipo tupla. Eu consigo colocar vários valores dentro de apenas de uma variável só. Olha só que legal. Então vamos printar o que tem dentro do número para a gente entender o que aconteceu aqui dentro. Olha só que legal. Então o número ele é uma tupla. Eu sei que é uma tupla porque está abrindo e fechando um parênteses aqui na hora do print, ó. Então eu sei que isso é uma tupla. E dentro dessa tupla eu tenho todos esses valores aqui.
Lembra da string, que ela guarda vários valores separados? É parecido com a string. Então, aqui também está guardando vários valores, ó, 10, 20, 30, 40 e 50, ok? Eu consigo acessar esses valores aqui dentro através de colchetes. Olha só que legal. Então, eu posso falar que de dentro do número, eu posso passar um índice aqui dentro. Aqui, o Python, ele sempre começa a contar a partir do número 0, tá? Então, se eu quiser contar o índice aqui de cada valor desse daqui, como ficaria? Esse 10, ele está ocupando a posição 0 dentro dessa tupla. O 20 está ocupando a posição 1. O Python sempre começa a contar a partir do 0, tá? Sempre a partir do 0. Esse 10 está na posição 0, esse 20 está na posição 1, esse 30 está na posição 2 e assim por diante. Então, eu posso falar que de número aqui dentro de colchetes, eu quero acessar a posição número 0. Essa posição aqui, olha só como é fácil. Então, dentro de número, que é toda essa tupla, né? Que é, o número é essa tupla inteira. A gente acabou de printar lá, né? O número é essa tupla inteira. Então, estou falando que dentro dessa tupla, eu só quero a posição 0. As posições nós vamos acessar sempre, de qualquer conjunto que a gente for utilizar, sempre a gente vai utilizar esses colchetes aqui e passar aqui dentro o índice que a gente quer, quando for uma estrutura de dados simples, tá? Mais para frente a gente vai ver uma coisa mais avançada do que isso. Bom, então de números eu estou acessando a posição 0. Vamos ver o que ele vai printar? Olá, ele acessou a posição 0, ele printou somente de números a posição 0. Então, dessa forma, eu posso chegar aqui e pegar qualquer posição. A posição 3, 0, 1, 2, 3. Então, a posição 3 é o 40, ok? Muito legal. Também existe uma outra maneira de pegar números dentro dessa lista. Então, imagina que essa lista tem um valor enorme aqui, né? Vamos supor que tenha 100 números, 200 números, eu não sei quantos números tem, tá? Vamos supor que eu não sei quantos números tem, mas eu quero acessar a última posição para saber quantos números tem. Bom, a última posição a gente pode pegar através do menos 1, tá? Então, a gente vem invertendo os valores. O menos 1, ele entrega sempre a última posição de dentro de um conjunto. Então, vamos rodar e pegar de dentro do número a posição menos 1 aqui para ver o que ele entrega. Então, ele pegou o último valor de dentro dessa tupla. E aí, se a gente for aumentando esse valor, então, menos 2 seria menos 1, o menos 2 seria o 40. Então, ele vem contando aqui de trás para frente, quando a gente vem pegando essas posições aqui. Correto? Muito legal. Agora, eu quero supor que eu quero pegar este número aqui e também este número aqui. Como é que eu faria para pegar 3 números? Bom, eu poderia vir printando aqui, printa o valor 0, depois eu venho aqui e printo o que tem dentro do número na posição 1 e depois na posição 2, e vamos supor que eu quero pegar os 20 primeiro. Fica complicado, né? Então, como é que eu faço para pegar os 20 primeiro? Então, tem uma estrutura que a gente pode usar aqui dentro, ó. A gente pode indicar para o Python o seguinte: você fala que você quer da posição 0, aí você coloca 2 pontos. Esses 2 pontos significa até alguma posição. Então, eu quero da posição 0 até, vamos supor, até o 40 aqui, ó. Então, é o 0, 1, 2 e 3. Então, eu quero da posição 0 até a posição 3. Vamos ver o que ele vai fazer? Ele teria que pegar esse 40. Vamos ver o que acontece. Então, ele pegou o 10, o 20 e o 30. Por que cadê o 40? Eu falei que eu queria da posição 0 até a posição 3, né? 0, 1, 2, 3. O que acontece com o Python é que a última posição ele sempre vai ignorar, ok? Então, na verdade, ele não está pegando do 0 ao 3, ele está pegando a partir do 0 somente as 3 primeiras posições, ok? Então, a última posição, que realmente é a posição 3, ele ignora. Eu falei que eu queria do 0 somente as 3 primeiras posições. Eu posso falar que eu posso pegar então a partir da posição 1 aqui, ó. Ó, eu quero da primeira posição até a última.
né? Até o menos 1. Então, do primeiro até a última posição. E lembra que a última posição ele vai ignorar. Então, o 50 não apareceu, ok? Sempre a última posição ele vai ignorar. Se eu falar que eu quero a partir da posição 1 em diante, incluindo 50, então eu não coloco nada aqui, ó. Eu não defino um final. Eu falo que eu quero da primeira posição até, eu não defino um final. Então ele vai pegar até o fim, até acabar essa lista. Então ele vai incluir a última posição, que é o 50. Tá? Então seria da primeira posição em diante. Eu não coloquei um final para ele parar. Eu não coloquei uma barra para ele parar aqui, ok? Muito legal. Ainda eu consigo fazer o seguinte: eu posso falar mais um até aqui, ó. Então o que eu estou falando aqui, ó? Eu quero da primeira até. Vou colocar um espaço em branco para a gente ver melhor. Eu quero da posição 1 até. Não estou especificando até o fim. Então ele vai pegar da primeira até o final. Só que aí o último argumento aqui eu posso falar que eu quero ir pulando de 2 em 2. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar da posição 0 até o final. Só que aí, esse último argumento, eu estou falando que eu quero ir pulando de 2 em 2. Então ele vai pegar esse, não vai pegar esse. Vai pegar esse, não vai pegar esse. Então ele vai pulando de 2 em 2. Vai pegar do 0 até o final, só que ele vai pulando de 2 em 2. Então ele pega um e ignora o outro. Pega um e ignora o outro, pega um e terminou. Ok? Então a gente consegue colocar um passo. Isso aqui é chamado de passo. Ok? Muito legal, né? Bom, e se aqui dentro eu também tivesse mais uma tupla com os números 100, 200 e 300? Olha só que legal, eu tenho uma tupla dentro de outra tupla. Eu tenho uma estrutura dentro da outra, igual if. Olha só que legal, como a gente acessaria aquela tupla? Dentro dessa primeira tupla aqui, essa outra tupla aqui é o final dessa primeira. Então eu só precisaria acessar a posição menos 1, né? O final dessa daqui. Então de números, eu quero a posição final, que é toda essa tupla aqui. Vamos ver o que ele vai entregar. Então ele me entregou toda aquela tupla. Só que agora eu também quero acessar valores aqui de dentro dessa tupla. Eu quero acessar, por exemplo, esse 200 que está no meio aqui. Como eu faria? Bom, então de números, que é toda essa tupla aqui, que é os números, eu quero a última posição dela. Então de tudo isso aqui, eu estou acessando essa última posição aqui, ok? Para mim pegar o 200, eu só preciso, como ele também é um conjunto, como é que eu acesso valores de um conjunto? Abrindo um novo colchete. Porque quando eu pego a última posição de números, ele me entrega um conjunto, ok? Então, desse conjunto, eu também vou acessar uma posição dentro dele. Eu vou acessar a posição 1, porque o 100 dentro desse conjunto é a posição 0 e o 200 dentro desse conjunto é a posição 1. Então, se eu tivesse outro conjunto dentro desse, eu só ia abrindo mais colchetes aqui e acessando esses valores, ok? Então, de números, que é toda essa tupla, eu estou acessando a última posição, que também é um conjunto de tupla. E desse conjunto eu estou acessando o número 1 aqui, a posição número 1, que é o 200. Ok? Então a gente vai acessar valores dessa forma. Quero pegar, se tivesse outra tupla aqui, mais colchete. Ok? Muito legal, né? A gente consegue colocar estruturas dentro de estruturas. Muito bem, isso aqui a gente falou sobre listas. E aí, a gente falou sobre tupla. Antes de falar sobre lista, eu quero voltar no assunto que é as strings. Então eu vou colocar um nome aqui e eu vou clicar aqui meu nome, Adriano. Lembra que eu falei que isso também era um conjunto? Que esse conjunto aqui guardava caracteres separados um dos outros? A gente falou sobre isso nos slides anteriores. Bom, eu posso mandar printar o nome agora, ao invés do número. Ele vai me printar toda essa string. A string são os caracteres laçados, né? Muito bem, printou toda a string. Só que eu também, como ele é um conjunto, também posso acessar esses valores. Então, de nome, eu só quero a posição 0 daquele conjunto. Olha só que legal.
Então a posição 0 daquele conjunto ele pega apenas o caractere A. Isso aqui se chama fatiamento de string. Você consegue fatiar esses números aqui, ó. Então eu posso pegar o último valor deste nome, que é o -1. Olha só, ele pegou o -1, que é a posição 0. Eu posso falar que eu quero do 0 até o -1, que é o final. Então ele vai ignorar o último, né? Ele vai pegar do 0 até o -1 aqui, ó. Você lembra que o -1 ele ignora, né? Então ele pegou aqui, ó. Então eu consigo também acessar valores de dentro desse conjunto. Eu deixei isso aqui para explicar agora porque a gente já ia ter que explicar sobre isso, né? Como acessar valores, ok? Muito legal. Agora, então a gente vai falar sobre listas. Listas é praticamente a mesma coisa, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó. Eu vou criar uma lista e para mim criar uma lista, eu vou usar colchete, como a gente usou aqui para acessar esses valores. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou printar qual que é o tipo de lista. Eu também posso criar uma lista dessa forma aqui, ó, list, como a gente usou a função aqui em cima. Para tupla, a mesma coisa. Se eu quisesse criar uma tupla, né? Então, acessaria aqui, ó. Eu criaria do tipo tuple, mas a gente vai criar uma lista. Então, do tipo list. E eu vou pegar aqui, essa vai ser a lista 1, tá? Só para não ficar falando lista, 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 essa daqui eu vou colocar um nome diferente, lista 1. Eu vou printar qual que é o type, qual que é o tipo da lista 1. Qual que é o tipo da lista 1? Vamos ver o que ele entrega aqui pra gente. Então ele fala que a lista 1 é do tipo list, tá? Então eu posso criar dessa forma aqui. Mas eu também posso criar assim, uma lista vazia, como a gente criou uma tupla. Vamos ver qual que é o tipo desses colchetes vazios? Então também é do tipo lista. Eu também posso criar uma lista dessa forma. E é a forma que a gente mais usa para poder criar lista, tá? Muito bem. Assim como as tuplas, a gente também consegue colocar valores lá dentro. Ctrl C, Ctrl V, tá? E aqui eu também vou colocar aqui, como a gente está falando de lista, eu vou colocar uma lista aqui dentro, dessa forma aqui. Então perceba só que legal. Esse aqui eu vou ignorar, tá? Esses são as tuplas, só para a gente não confundir. Muito bem. Então dentro dessa lista eu coloquei valores 10, 20, 30, 40, 50 e no final dessa lista eu acrescentei mais uma lista aqui dentro, do jeito que a gente fez com a tupla. E como é que a gente vai acessar? Bom, é um conjunto, igual esse conjunto, igual a string. Então eu vou acessar do mesmo jeito. Eu vou falar que da lista 1 eu quero a posição 0, ok? Então a posição 0 dentro dessa lista, como ele é um conjunto, eu acesso da mesma forma. Então a posição 0 é um 10 dentro dessa lista. Eu vou pegar a última posição, que também é uma lista, que é a posição -1. Então a posição -1 é toda aquela lista, ó. Agora, de dentro dessa posição -1, eu vou acessar também o -1, que é o último valor de dentro dessa lista. Então eu abro mais um colchete. Eu também vou pegar a posição -1, que ele está me entregando tudo isso. Então, de tudo isso, eu também vou acessar o -1 aqui. Eu acesso lista dentro da outra lista. Olha só que legal. Então, eu acessei a lista dentro da lista. Só uma coisa aqui. Não é porque isso aqui é uma tupla de número, tá? Que eu dei o nome de número, que eu guardo o número. Eu posso guardar o que eu quiser. Isso aqui é uma lista, eu estou guardando números, mas eu também, se eu quiser colocar aqui, eu posso colocar um nome aqui, ó, abacaxi. Eu posso colocar aqui pera. Eu posso guardar aqui dentro uma tupla com valores, colocar aqui uns valores que eu não coloquei, colocar aqui 1000, 2000, sei lá, só dois aqui, tá? Então perceba que dentro dessas estruturas eu posso guardar o que eu quiser, ok? Então, por exemplo, de dentro da lista eu vou acessar o valor -1 aqui, ó, que agora é uma tupla, o valor -1. Então estou acessando uma tupla dentro da lista, eu guardei uma tupla dentro da lista. Olha lá, ó. Eu guardei uma tupla. O -2 é uma fruta, né? Então eu vou colocar aqui, ó, eu quero acessar o valor -2, que é esse valor aqui, ó.
Então eu posso guardar vários tipos de dado diferente dentro de lista e dentro de tupla a mesma coisa, ok? Muito bem. Qual que é a diferença? Então eu vou apagar tudo isso aqui para a gente ver qual que é a diferença de uma lista para uma tupla. As tuplas são imutáveis e as listas são mutáveis. Então as tuplas a gente não consegue mudar, mas a lista a gente consegue mudar, ok? Dentro da tupla eu consigo acessar os valores dela, mas eu não consigo modificar nenhum valor, eu não consigo tirar, eu não consigo pôr, eu não consigo alterar valor. Eu não posso pegar esse 20 e falar que ele vai ser um 40 ou 50 ou 1000. Eu não posso modificar nada, eu só posso acessar. Eu posso ir lá e falar, olha, o valor 0 é um 10, ok, muito legal, acessei. Mas eu não posso falar que, olha, eu quero tirar esse valor 10 aqui de dentro. Eu quero acrescentar um valor aqui dentro. A tupla é imutável, você não consegue mudar nada. Já a lista, ela é maleável. Então, a lista, eu consigo modificar o valor que eu quiser, ok? E a gente vai fazer esses testes agora, como é que a gente pode modificar uma lista. Então, aqui o print está printando somente a lista aqui, os valores 10, 20, 30, 40 e 50, tá? Então, vamos rodar aqui só para a gente ver o que ele está printando. Ele está printando a lista. Eu sei que é uma lista porque colchete, colchete, é uma lista, ó. Lembra da tupla que ele printava só os parênteses, né? Muito bem. Como é que a gente vai fazer para acrescentar valores dentro da lista? Então, vou colocar aqui, ó, acrescentar valores. Como é que a gente vai fazer para acrescentar valores? O primeiro método que a gente tem é o append, tá? É o método append. Append. Dessa forma aqui. Muito bem. Como é que a gente vai usar o append? Então, para me acrescentar valor dentro dessa lista, eu posso colocar aqui, ó. Eu vou acessar lista 1, vou pegar a função append, ele é uma função, ó. Deixa eu tirar aqui que eu esqueci. Olha lá, ó. Opa, acho que eu escrevi alguma coisa errada aqui. Append. Acho que tá certo, né? Append. Bom, append é uma função. Append é uma função. Embora eles não tenham ficado roxinho, igual essas outras funções aqui, mas o append é uma função, tá? Muito bem. Então aqui na lista 1, eu quero dar um append, eu quero acrescentar alguma coisa, ok? E aqui dentro dos parênteses do append, eu vou passar o que eu quero acrescentar. Então ele está indo até o 50, eu vou acrescentar um novo valor que é o 60, ok? Lista, na lista 1, ponto, eu quero dar um append, eu quero acrescentar alguma coisa, e o que eu quero acrescentar é o valor 60. Então ele vai acrescentar dentro da lista 1 o valor 60. E depois eu printo a lista 1 aqui. Vamos ver o que acontece. Então perceba que dentro da nossa lista ele acrescentou o valor de 60. E o append, olha só, ele sempre acrescenta no final da lista, ok? Então se eu acrescentar mais um valor, ele vai acrescentar depois do 60. Então eu posso vir aqui e acrescentar mais um valor, quantos valores eu quiser nessa lista, tá? Então vou colocar aqui o 60 e depois eu vou dar um append de um 70. Então ele vai acrescentar primeiro o 60, depois o 70 e ele vai dar um append, olha lá. Se eu mudar a ordem, né? Então se eu colocar para ele colocar o 70 primeiro, então ó, acrescento o 70 e depois o 60. Ele não vai colocar na ordem não, tá? Ele vai colocar na ordem que eu estou mandando, ó. Então primeiro ele acrescenta o 70 e por último o 60. Ele não vai fazer distinção não, ok? Muito legal. O append sempre vai colocar no final da lista. Então append sempre acrescenta no final da lista, ok? Então temos a primeira função que é o append. Uma outra função que a gente tem para acrescentar é uma função chamada insert. Ela também é uma função aqui, ok? Não vai ficar roxo aqui não, mas ela também é uma função. Para a gente usar o insert, o que ela pede? Então vou colocar aqui, ó. Para a gente usar o insert, a gente usa assim, ó, insert. A gente vai usar o insert, vai colocar aqui o índice e o valor, ok?
O que é isso aqui, esse índice? Esse índice é a posição. Lembra que eu falei? Cada índice, cada posição tem um índice. Então, esse é o índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Então, a função insert, ela fala assim, ó, aonde você quer colocar? Qual é o índice que você quer colocar? Ah, eu quero colocar na posição 0, no lugar desse 10 aqui. Qual que é o valor que você quer colocar na posição 0? Então, ele vai acrescentar dessa forma. Então, vamos usar. Então, na lista 1, ponto, vou usar a função insert para inserir, ok? Qual que é o índice que você quer inserir? Eu quero inserir no índice 0. Qual que é o valor que você quer inserir no índice 0? Eu quero colocar o número 5. Então, no índice 0, ele vai acrescentar o valor 5, tá? Primeiro ele vai dar um append de 60 aqui em cima, ó. Vamos lá. Deu o append de 60. Na posição 0, ele acrescentou o valor 5. Então, o que aconteceu com as outras posições? Todas elas tomaram posições para frente. Então, o 0 ficou o 5, o 10 que era o 0 virou 1, o 20 que era 1 virou 2, esse aqui era 2 virou 3, esse era 3 virou 4, cada um ganhou posições para frente. Então, o insert insere aonde você quiser. Ah, eu quero inserir aqui na posição 3. Quem é a posição 3? 0, 1, 2, 3. Então, no lugar do 40, eu vou colocar o número 5. Na posição 3, eu quero acrescentar o número 5. O 40 vai ir para o lado, né? Então, no lugar do 40, eu coloquei um 5. O 40 e o 50 e o 60 vieram mais para o lado aqui, ganharam novas posições. Ok? Então, desse jeito aqui, a gente vai usar o insert. Vou inserir na posição 0 aqui. Essas duas maneiras são as duas maneiras que a gente tem para acrescentar valores na lista. Muito bem? Muito bem. Isso aqui eu vou ignorar. Eu não quero inserir nada e também não quero dar append. Vai continuar só a lista do jeito que está aqui, ó. Não vou inserir mais nada. Porque agora a gente vai usar maneiras de remover valores. Essas são as duas maneiras que a gente tem para acrescentar. Então agora a gente vai aprender a tirar valores. A primeira que a gente tem é uma função chamada pop, tá? Pop. Então vamos usar essa função chamada pop. Lista 1, ponto pop. Vamos ver o que ele faz se deixar somente dessa maneira aqui, ó. Da lista 1 eu estou usando a função pop nela. Vamos ver o que acontece. Olha só os valores que a gente tem, hein? 10, 20, 30, 40 e 50. Eu vou mandar printar a lista aqui, ó. Ctrl C. Eu vou mandar printar ela aqui em cima. Então eu crio essa lista, mando printar, tiro um valor e mando printar de novo, para a gente ver o que aconteceu, qual que foi a diferença. Então vamos ver. Então tem aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Depois eu usei o pop. E perceba que o 50 sumiu da lista. Então o pop, se a gente não colocar índice nenhum, ele sempre tira a última posição. Tá? Então ele sempre vai tirar a última posição. Só que o pop é legal, porque eu posso passar um índice dentro dele. Então isso aqui eu também posso usar com índice. Ok? Posso usar dessa forma e com índice. Então, eu vou falar aqui desse coisa aqui, eu vou tirar esse 20, que é o índice 1. Então, lista 1.pop, o índice 1. Eu vou tirar o índice 1 com a função pop. Olha lá, ó, o 20 sumiu, ó, quero a posição 1, ok? Então, o pop eu consigo tanto remover o último valor, como eu passar um índice para ele. Entendemos o pop. Agora, o próximo é o quê? Deixa eu dar mais umas... para ele subir aqui. O próximo, para remover valores que a gente tem, é uma função chamada remove. Essa função aqui, tá? A função remove, diferente dessas outras, a função remove, ela não pede um índice, do jeito que a gente faz aqui, ó. A função remove, ela usa o valor para remover. Remove. Ao invés de usar o índice, ela utiliza o valor. Ela procura um valor para remover. Como é que a gente vai usar isso? Então, da lista 1, ponto, eu vou usar a função remove. E agora, aqui dentro eu tenho que passar o valor que eu quero
e ele vai lá dentro da lista procurar exatamente o valor que eu quero remover. Se ele não achar, ele vai me dar algum problema. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui abacaxi. Abacaxi. Tem algum abacaxi dentro da lista? Não. Então, eu vou colocar aqui, ó, da lista 1 eu quero que use o remove e remova o abacaxi de dentro da lista. Não tem abacaxi lá dentro. Vamos ver o que acontece. Ele fala, olha, no remove não existe nenhum abacaxi, tá vendo? Não tem o valor X aqui que você passou dentro da lista, ó. Deu um velho erro, erro de valor, tá? O valor que você passou aqui dentro, o valor X não existe na lista, ó. Não na lista, ok? Então ele vai lá dentro procurar, e se não tiver ele vai me dar um erro. Então eu vou tirar aqui o valor, vou tirar esse 30. Então eu vou pedir que ele entre lá dentro da lista e remova o valor 30. Ele vai lá dentro da lista procurar o valor 30 para remover. Então perceba que ele foi lá dentro, achou um valor 30 e removeu para a gente sem dar erro. O abacaxi deu erro porque ele não achou, tá? Então o remove ele procura o valor lá dentro dessa lista. Se ele não achar o valor exato que você está passando aqui, ele te dá um erro, tá? Então o remove trabalha desse jeito aqui. Ele sempre procura o valor lá dentro para remover. É muito útil também esse remove, hein? Na parte de jogos vocês vão ver. Bom, o último que a gente tem para remover é com a função del, que é deletar. Essa daqui provavelmente vai ficar roxo, vai ficar amarelinho, tá? Esse delete a gente também vai passar aqui de uma maneira diferente. Então olha só como a gente vai fazer. Da lista 1, eu não vou usar ponto delete dessa forma aqui. Eu vou procurar um valor para deletar. Então eu uso dessa forma aqui, ó. Delete da lista 1 e aqui eu passo aqui o que eu quero remover da lista 1, tá? Se eu deixar aqui só delete a lista 1, ele vai me deletar essa lista inteira, ok? Eu estou falando aqui, ó, delete a lista 1. Ele vai pegar essa lista e vai remover de dentro do programa. Ele vai remover de dentro da memória do computador. E na hora de eu printar a lista 1, vai me dar um erro, provavelmente. Vamos ver. Então eu estou deletando toda a lista, ó, e depois estou tentando printar essa lista. Olha lá, ó. Name erro. Lista 1 não foi definida, tá? Na verdade, o que aconteceu? Eu estou tentando printar essa lista, mas na linha anterior eu deletei ela. Tá? Ela não existe mais dentro da programação que eu estou criando. Então eu criei a lista, printei a lista aqui em cima, só que logo em seguida eu removi de dentro do computador, eu deletei essa lista do PC, da memória do computador. E no próximo print que ele tentou printar a lista 1, já não existia mais na memória. Ele falou, ó, o nome que você falou lista 1, esse nome não existe, ó, não foi definido. Na verdade foi, só que eu deletei ele antes, ó. Então ele me deu um erro. Então, o delete, ele deleta alguma coisa. Eu posso falar para ele deletar da lista 1, um índice só, ao invés de deletar a lista toda. Olha, delete só o número 0, pelo amor de Deus, de dentro da lista. Tá? Não delete toda ela não, só deleta o índice 0, tá? Vamos ver o que ele faz. Então, da lista, ele removeu o índice 0, ó, daquela lista. Não tem mais o 10, ok? Então, delete a gente vai usar dessa forma aqui. Muito bem. Lista é isso, tá? Então a gente cria listas vazias ou com valores dentro dela, ou a gente cria uma lista vazia e vai acrescentando valores nela com append, com insert, tá? Ou a gente já cria uma lista definida ou uma tupla. Agora, galera, uma coisa aqui, tupla não tem jeito de acrescentar nada e remover nada. Então eu vou fazer novamente uma coisa aqui, ó, número.pop. Vou tentar remover o índice, sei lá, o índice 2 aqui. Então vou criar essa tupla e eu estou tentando remover aqui com o pop. Vamos ver o que ele vai me dar. Ó, a tupla, esse objeto não é atribuído à função pop. Eu não consigo usar o pop nela, tá? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar usar aqui o remove, tá? Então eu vou usar o remove aqui, ó. Vamos remover. Remova o 20. Atributo erro. Uma tupla não é atribuída à função remove.
Muito bem, então também não dá para usar o remove. Então vou tentar acrescentar alguma coisa. Vou fazer um append aqui, acrescentar um valor aqui de 30. Nós já tem 30, vou colocar aqui 45. Então dentro do número eu estou tentando acrescentar o valor 45 naquela tupla. Tupla não é atribuído a append, eu não consigo acrescentar. Então vamos tentar com insert. Insira na posição 2 o valor 45. A tupla não é atribuída a insert, ela também não deixa inserir. Bom, então vou fazer o seguinte, olha, delete de dentro dessa tupla número, eu quero que delete o -1, que é a última posição, que é aquela tupla inteira lá. Delete de número a posição -1, ou seja, tudo isso aqui. Tupla objeto não suporta deletar valores, tá? Ela não suporta deletar valores. Então, galera, a tupla ela é imutável. Uma vez que você cria ela, você não consegue acrescentar valores nem tirar valores dela, tá? Isso aqui é muito útil. Ah, você fala, nossa, que negócio inútil. Não é inútil, não. Isso aqui, tudo que eu estou passando para vocês tem uso. Por exemplo, eu vou criar um jogo e eu preciso definir a largura da tela do jogo, tá? Ah, eu vou definir eu vou falar que a largura da tela ela vai ter 1000 pixels de largura, ok? Aí eu deixo dessa forma aqui. O que acontece se eu definir a largura da tela desse jeito? Pode vir um cabeção no meio do código e usar essa variável largura da tela por acidente e falar que a largura da tela do meu jogo só tem 30 agora. Olha que beleza. Aí no meio do jogo, quando eu bato numa bolinha, fala assim, olha, a largura da tela virou 30. Aí o que a minha tela vai fazer? Vai ficar do tamanho desse zero aqui, o tamanho, né? De 30 pixels. Então, é muito útil uma tupla. Por exemplo, eu posso colocar aqui então, definir o tamanho da minha tela, a tela do meu jogo, o tamanho da tela, eu posso colocar dentro de uma tupla. Eu falo, ó, por exemplo, o tamanho da tela vai ter 300 de largura e 400 de altura. Olha só que legal. Se eu precisar pegar esses valores, eu consigo acessar, mas eu não consigo em maneira nenhuma modificar isso aqui. Então, as tuplas não é inútil, ela é bastante útil. Ok? O tamanho da minha tela dentro de tupla. Não consigo, ok? Por exemplo, naquele negócio da idade. Olha, se a idade for maior ou igual a 18. Então, eu posso definir que a idade alvo é 18. O alvo daquele programa, olha, a idade é maior ou igual à idade alvo, porque a idade alvo é 18. Essa tupla ela não vai ser modificada em hipótese alguma. A idade alvo lá para entrar no exército sempre tem que ser ali 18, tá? 17 para 18. Ok? Então eu não consigo modificar as tuplas. Ela é extremamente útil, tá? Por acidente ali alguém usa essa variável aí e modifica essa variável, eu me lasco todinho no meu programa, ok? Então as tuplas também são extremamente úteis. Eu espero que vocês deem uma olhada nisso aqui e faça teste, galera. Não fica só assistindo, não fica só copiando. Pega essa lista e tenta agora colocar coisas que a gente já usou antes, tá? Então agora, melhor ainda, olha só que legal. Vamos fazer exercício, ok? Então depois desse vídeo a gente vai montar exercícios aqui com listas. As tuplas a gente já entendeu, vamos montar com listas aí, ok? Até a próxima.